podia ser diferente, nosso pequeno assunto de hoje, a respeito do amor. Quando Jesus instituiu como base da sua mensagem, como código da sua mensagem, o amor, Ele ensinou-nos duas coisas muito sublimes: o amor a Deus e o amor ao próximo. E ensinou também que não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. Quem diz que ama a Deus e faz mal ao seu semelhante não ama a Deus. Está iludido, está completamente equivocado na sua fé. Não é possível fazer mal ao semelhante ou ser indiferente ao semelhante e dizer que ama a Deus. Porque as duas coisas estão juntas. Quem ama a Deus tem que amar o próximo, né? Nós não podemos dizer que amamos um ser que nós não conhecemos fisicamente, se nós não amamos aquele que nós conhecemos, que está do nosso lado, que é o nosso semelhante. E a indiferença talvez seja um dos maiores crimes que nós cometamos aí em relação às necessidades dos nossos semelhantes. O desamor, o ódio, a mágoa, o ressentimento e alguns sentimentos negativos, eles acabam por minimizar os efeitos do bem que alguém tente fazer, se não conseguir então vencer estes sentimentos negativos e para que esse sentimento alcance o Criador e não para que Deus vá nos premiar. Deus não nos premia em nada. O que Deus faz é, quando nós o amamos através do semelhante, nós sintonizamos com a consciência divina e um fluxo de energias sublimes, de recursos, vem da divindade e nos alcança. E é essa força que tem os grandes mestres da humanidade na sua caminhada, na sua luta, porque recebendo esse influxo divino, realizam coisas, como nós já sempre falamos, que nós temos muita dificuldade em conseguir fazer. As nossas pequenas renúncias, o nosso desdobramento ainda é um pouco pequeno perto da magnitude do amor dessas criaturas que nós ainda estamos longe de compreender. Mas nós temos que ir treinando, né? Esse treinamento começa exatamente nos pequenos exercícios que nós vamos fazendo em relação ao semelhante. E esses pequenos exercícios de atenção, uma simples atenção que a gente dá a alguém, é um ato de amor. A gente considerar alguém que está com uma necessidade, prestar atenção na pessoa, prestar atenção na dor dela, é uma necessidade. Contou-me uma amiga que ela estava em viagem na região de Curitiba, quando passando pela rodoviária ela viu uma senhora que estava encostada numa parede e tentava auxiliar uma pequena criança. Mas ela percebeu que a mulher estava com muita dificuldade. E a criança chorava. E ela então, quando foi passando, ela disse que foi tomada de uma sensação muito estranha, que ela não poderia prosseguir sem dar atenção para aquela mulher. Então ela para, abaixa-se e pergunta para a mulher o que ela precisa, então atende ali muito rapidamente o que foi possível fazer ali pela mulher, pela criança. E ela então foi embora. Ela disse: de vários fatos que aconteceram na minha vida, poucos deles eu me recordo, mas esse é um fato que eu não consigo esquecer. O fato de eu ter parado ali para olhar aquela mulher, para conversar com ela, para dizer uma palavra, para ouvir alguma coisa. Ela disse: é curioso que isso tenha me marcado tanto. E a hora que nós verificamos os ensinamentos espíritas, nós vamos perceber que não é curioso, não. Isso é uma realidade. Quando a gente para dar pelo menos uma atenção, pode ser que a gente não vá conseguir resolver o problema do outro. É muito natural que a gente não resolva. Há muitas coisas que não dependem de nós. E nem com todo o nosso esforço, toda a nossa luta, nós vamos conseguir resolver o problema de alguém. Mas a atenção, a consideração, não passar indiferente às necessidades dos outros, imprime em nossa natureza um bem-estar tão grande, que nos torna uma pessoa infinitamente melhor por conta de um ato. Um ato, simplesmente, nos torna infinitamente melhores do que somos. Então, quando nós perdemos essas oportunidades, então nós estamos fugindo a esse código de moral, de ética, instituído por Jesus, chamado amor. E aí nós, não amando o próximo, não dando atenção, não prestando atenção, não verificando o que a gente pode fazer por alguém, nós não amamos a Deus. Embora enderecemos a Ele longas preces, né? Longas preces, geralmente com muitos petitórios, onde a gente pede, essas preces não chegam a Deus. São chamadas de preces verticais, horizontais.
Preces que saem da nossa cabeça e permanecem na órbita da nossa mente e não vão até o Criador. Porque é uma prece de uma alma indiferente. É uma prece de um coração egoísta, de um coração que está distante do amor. Para que a nossa prece alcance a divindade, é preciso que nós estejamos próximos do semelhante. Quando nós ajudamos alguém, por menor que seja essa ajuda, esse auxílio, naturalmente, não precisa uma prece. Basta um pensamento em Deus e nós estamos em sintonia com Ele imediatamente. E um socorro é providenciado instantaneamente para nos atender. Mas se nós não temos essa disposição, fica muito difícil. Nós temos fotografias antigas da casa, onde a gente se reunia aqui nesse bairro, no bairro São Judas aqui, e nas adjacências, e a gente distribuía sopa na rua. Até hoje eu tenho na minha mente o rostinho daquelas criaturinhas, daquelas crianças que vinham até a caminhonete, o carro que estava levando os latões de sopa, derramava tudo no carro. No momento que eu falei, gente, que nós somos malucos mesmo, né? Porque aquilo era muito difícil. Tinha que fazer a sopa na casa de amigos, depois a gente tinha que transportar para cá, parar em algum lugar no bairro, e eles iam chegando. Eles iam chegando e a gente começou a conhecer cada um deles pelo nome. Quando eles nos viam, eles já vinham rapidamente para o carro para pegar a sopinha. Depois a gente começamos a entrar nas casas deles, começamos a ter contato com as famílias. E a partir daí, quando a casa foi montada fisicamente, então eles vieram para cá. Porque já eram amados, eles já eram considerados. Então, eles sentiram alegria de vir aqui conosco também, desfrutar do ambiente, da convivência com os irmãos aqui. Então, sem que a gente considere o outro, e olha, o que é um baldinho de sopa? O que é um medicamentozinho, uma coisa para nós? Nós não vamos salvar a humanidade com isso. Mas o mais importante de tudo isso não era o baldinho de sopa só. Era a atenção, era a consideração. Eles se sentirem considerados. De alguém vir, imagina, alguém sair dos seus afazeres, das suas coisas, e vir à porta da casa dele, entregar alguma coisa para ele. Isso é o mais importante. Isso é o que, no nosso coração, vai moldando em nós uma nova natureza, para que nós um dia sejamos uma pessoa diferente daquela pessoa que a gente é. Nós somos o que somos. Viemos das vidas passadas carregando bastante dificuldades para serem sublimadas. E aquele que se acha perfeito, que não acha que não tem que auxiliar ninguém, que acha que não tem que considerar ninguém, essa criatura está condenando-se voluntariamente à solidão. E não é aquela solidão da falta de alguém do lado. É aquela solidão em que, ao ter que conviver consigo mesmo no próprio coração, não encontra ali nada. Então, embora no meio de uma multidão, sente o coração apertado, angustiado, perdido, muito próprio de quem não está predispondo-se a amar. Não está querendo prestar atenção no seu semelhante e na sua vida. Então, essa consideração do Cristo de amar ao próximo e amar a Deus é muito importante para nós. E que ninguém se iluda. Se nós não estamos próximos daqueles que necessitam, se nós nunca fazemos nada por ninguém, se nós não consideramos ninguém, perto de Deus nós não estamos. Mesmo que façamos orações longas, mesmo que frequentemos um templo religioso, mesmo que façamos práticas religiosas, nós não estamos perto de Deus. Perto de Deus, né, é aquele que está perto do semelhante, perto do próximo. Jesus cansou de dizer, vocês me honram com palavras, com gestos, mas e onde estão as vossas ações? O Cristo mesmo, considerando os seus discípulos, disse isso ao povo que o ouvia. Então nós temos que lembrar dessa necessidade. Né? E existem na Terra os prontos-socorros para as atividades da saúde. Nós precisamos, então, de estarmos de prontidão em nosso coração para atender as necessidades do semelhante. E nessas questões do amor ao próximo, nós lembramos de Hilel. Hilel foi um doutor da lei, foi um sacerdote judaico, do seu tempo, uma pessoa muito inteligente. E ele foi desafiado, certa feita, por um jovem que dizia que queria que... E esse jovem, primeiramente, já tinha procurado vários outros sacerdotes, vários outros religiosos, e ele queria que algum deles pudesse sintetizar toda a lei que ele conhecia em alguma coisa resumida, no tempo em que ele conseguisse parar em um pé só.
Então ele ficaria de um pé só, levantaria a perna, e no tempo em que ele conseguisse ficar em um pé só, a pessoa teria que sintetizar toda a lei para ele. E ele não conseguiu ninguém que fizesse isso. A lei era muito extensa. A lei mosaica, a lei da época deles era muito grande. Aí ele procura o Hilel. E o Hilel fala, eu posso fazer isso. Mas ninguém fez, você pode? Posso. Pode tomar a posição aí, fica num pé só. Antes que ele levantasse direito a perna, o Hilel olhou para ele e disse, ama. Aí ele falou, só isso? É, só isso. Mas e o resto da lei? É para explicar isso. Pronto. Ou seja, toda a lei estava resumida no amor. O resto da lei era para explicar isso. Não interessava. Ama, meu filho. Ama que está tudo resolvido. Então, é mais ou menos o que a gente faz. A gente se enche de conceitos, de preceitos, e esquece que toda a mensagem do Cristo está resumida numa palavra só. No amor, na consideração, no respeito à vida e ao semelhante que nós precisamos ter. Né? E nesse sentido de estar com o coração pronto para receber o semelhante, Madre Teresa de Calcutá, certa feita encontra uma mulher no lixo, uma velhinha jogada no lixo. E ela, desesperada, abraça essa mulher e a retira do lixo. E a mulher começa a chorar e lhe diz, eu não tenho medo de morrer. Eu não estou preocupada em morrer aqui no lixo. O mais difícil para mim é saber que foi o meu filho que me jogou aqui, para poder ficar com o meu barraco. Aí Madre Teresa a aconchega junto ao peito de maneira muito forte e diz assim, tudo bem, você acabou de perder um filho, mas acabou de ganhar uma filha. E abraçou-a, beijou-a, e ela então naquelas agonias, naquele desespero dela, disse assim, quem é o teu Deus? Qual o nome do teu Deus? Madre Teresa responde, você. Qual é a tua religião? Me diga qual é a tua religião. E ela responde, você. Diga-me o nome do teu Deus para que eu possa morrer pronunciando o nome dele, disse a mulher. Aí Madre Teresa diz, a minha religião é você e o meu Deus é você. E aí ela cunha aquela célebre frase onde ela diz assim, amar até doer. Ou seja, da gente não ter a indiferença como nós temos, de não conseguir se sensibilizar com a dor do outro. Se não doer em nós, nós não vamos fazer, nós não vamos ajudar. Se não doer no nosso sentimento, nós não teremos vontade de fazer nada. A prática do bem precisa ser um hábito que nós precisamos criar. Adotar um trabalho contínuo, mas não é por um tempo, é por uma vida inteira. Até que um dia, ao ver a dor de alguém, a gente também sinta essa mesma dor. Ao passar por alguém necessitado, ou saber de alguém que precisa de algo, a gente não consiga prosseguir sem parar, como aquela minha amiga que parou para atender aquela mãe, sem parar para auxiliar o nosso semelhante. Porque é uma dor que surge na alma que faz com que a gente tenha vontade de fazer alguma coisa pelo semelhante. Nós não queremos isso porque isso nos incomoda, abrir mão das nossas horas de descanso, dos nossos afazeres, para a gente poder auxiliar o outro. Nós não queremos isso. Mas é importante que a gente pense a respeito. Quanto antes nós passarmos a prestar atenção no semelhante, nesse amor ao próximo, como falou Jesus, que para que a gente se aproxime de Deus, tão rápido nós então teremos lucidez, percepções que hoje não temos. Se queremos perceber a vida na dimensão que ela tem, nós precisamos abrir essas percepções. Vejo muita gente dizer assim, eu queria ser médium vidente, né? Não sabe o que está pedindo, mas queria ver os espíritos, eu queria ouvir os espíritos. Mas, meu Deus, nós não vemos nem o encarnado, não vemos a pessoa que está do nosso lado. Queremos ver os espíritos para quê? Não ouvimos o que o outro do lado aqui que está falando para a gente, e a gente quer ouvir os espíritos para quê? E eles já não falam conosco? Pela psicofonia, pelas obras, pelos livros. Há muitas obras onde nós encontramos a palavra divina expressa de muitas maneiras pelos espíritos venerandos. E o que é que nós fazemos para tomar alguma providência para que aquilo seja aplicável na nossa vida? Poucas vezes nós damos atenção. Poucas vezes prestamos atenção nessas coisas, né? Disse-me numa mensagem que nós psicografamos há pouco tempo agora de Maria Dolores, ela psicografou por nosso intermédio, dizendo assim, que de todas as providências que nós vamos tomar nesse mundo,
para resolver os nossos problemas, nenhuma delas é maior e mais apropriada do que aquelas que o amor manda tomar. Aí ela explica na mensagem. Quando você for ofendido, perdoa. E aí nós vamos nos lembrar dos benfeitores dizendo o que é o perdão. O pessoal fala esquecimento da falta. Dizem os benfeitores amigos que isso seria amnésia. Como é que eu vou esquecer alguma coisa que me aconteceu? Não tem jeito. Mas eu posso eliminar o sentimento que me afligiu no momento em que eu fui ofendido. E ela disse então, perdoar é ter contato com o fato ou com aquele que nos feriu e não sentir nada. Não sentir mais no coração aquele agastamento, aquele mal-estar que naquele instante do ato nos fez sofrer. Isso é perdoar. Não é esquecer a ofensa. Nós não sofremos de amnésia contínua. Mas se a gente lembra de coisas que aconteceu conosco desde a infância, como não vamos esquecer um ato dolorido que nós tivemos com alguém? É claro que a gente vai se lembrar do ato, vai se lembrar do fato em si. Mas perdoar é não ter mais no coração um sentimento ruim em relação àquilo que a gente recebeu. É lembrar-se do fato de maneira... Aí a gente pode ser indiferente. Ou seja, nessa hora, aquilo ser para nós é indiferente. Ou seja, não tem mais aquele peso que teve. Né? Mas para isso, a gente precisa desenvolver sentimentos nobres. Senão nós não vamos conseguir. Nós somos suscetíveis por natureza. Temos uma alma bastante comprometida a serviço do orgulho. Então é complicado. E como é que a gente aplaca o orgulho? Como é que a gente diminui o orgulho? Praticando bem. Para que uma natureza nova nasça em nós. Senão não tem jeito. Se não nascer uma natureza nova em nós, nós não vamos deixar de ser orgulhosos. E não deixando de ser orgulhosos, vamos continuar guardando não só a lembrança do ato onde fomos ofendidos, mas também guardando o sentimento da ofensa, que é pior. Porque esse sentimento é que nos mata, em todos os sentidos, material e moralmente. Se eu guardo ódio e raiva de alguém, fatalmente vou desenvolver uma doença. E geralmente uma doença degenerativa, que tem relação com o mal que eu estou carregando em mim. Mas alguém diz assim, mas eu estou passando por uma doença grave e degenerativa, eu não me lembro de ter raiva, ódio de ninguém. Não tem nessa vida, mas e o passado? Que nós trazemos em nós. Por isso asseverou Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Mas não é reconciliar com ele diretamente, reconciliar dentro do próprio coração. Eu preciso me reconciliar com todas as ofensas, todos os males que porventura eu vou recebendo durante a vida, para não guardar na minha alma nenhum pesar contra ninguém. Às vezes a pessoa não me aceita perto dela mais. Às vezes ela você mesmo não consegue conviver com aquele que te ofendeu, ou com aquele que nós ofendemos. Mas nós podemos resolver o problema aqui dentro, não guardando nenhum sentimento negativo que possa nos vincular àquela pessoa ou àquele fato negativo. Porque fatalmente um dia teremos que comparecer diante daqueles com quem nós guardamos sentimentos ruins para resolver o problema com ele. Então é melhor não guardar. Reconcilia, disse Jesus. A reconciliação é melhor. É estar de prontidão para ver qual é a necessidade do meu semelhante. A necessidade pode ser que eu o perdoe. E o perdão nasce não do esquecimento da falta, porque isso não tem jeito. Só se a gente sofreu uma amnésia. Só se bater a cabeça e não lembrar mais de nada, né? Mas a gente pode diluir o sentimento de maneira que a gente não guarde mais aquela mágoa no coração. Né? Para isso nós precisamos de sentimentos novos. Com esses que a gente tem é muito difícil. Diante da calúnia, diante da maledicência, o que fazer? Silenciar. Também numa mensagem por nosso intermédio, Maria Dolores disse assim: não advogues a causa da maledicência, porque você não sabe as razões que o maledicente utilizou para falar o que ele falou. A gente não sabe o que as pessoas que estão na cabeça dela e nos sentimentos delas para criar o que elas criaram. Então nós não podemos advogar a causa da maledicência. Alguém chega para nós contra um fato, contra alguém, e nós adotamos aquilo e passamos para frente. Ou até mesmo ficamos com raiva da pessoa, solidário à raiva do outro. Olha o absurdo. A gente não consegue ser solidário ao bem que o outro está fazendo a alguém, mas consegue ser solidário ao mal que alguém está fazendo a alguém, a gente é. Ah não, você é meu amigo, se o fulano é teu inimigo, ele é meu inimigo também. Quem foi que disse isso? O Divaldo Franco disse numa entrevista não muito tempo agora, ele disse assim:
Eu tenho muitos inimigos, mas eu não sou inimigo de ninguém. Se as pessoas quiserem me eleger como seus inimigos, é um problema delas. Eu não sou inimigo de ninguém. Então não advogues a causa da maledicência. Quando alguém te contar alguma coisa ruim, morra contigo. E não adote nenhum sentimento contra quem quer que seja, influenciado e movido pelos sentimentos de alguém. Porque você não sabe o que levou a pessoa a ter o pensamento que ela tem e a desenvolver os sentimentos que ela desenvolveu. Então é muito perigoso. E o que vai acontecer? Se eu guardar um sentimento contra alguém, porque alguém me contou alguma coisa, ou eu fizer passar isso para frente, eu vou estar implicado na lei de causa e efeito junto com a pessoa. É como se eu também tivesse praticado o ato. Olha como nós temos que alertar, né? Não advogues a causa da maledicência, disse Maria Dolores. Não vale a pena. Esqueça, se alguém contou um mal para nós, vamos esquecer. E se pudermos, colocarmos panos quentes, né? Tem os chamados extintores da paz. Joga um extintor na pessoa e fala, não é assim não. Não adote aquilo, porque se você adotar, você é responsável junto com ela por aquele mal. Temos que estar de prontidão para isso também. E quando alguém nos solicitar ajuda, auxilia. A irmã Dulce, numa entrevista dela, ela disse assim, eu durmo 4 horas por dia, descanso apenas 4 horas por dia. E ela disse, se eu pudesse, não descansaria hora nenhuma, para que eu estivesse constantemente de prontidão para auxiliar o meu semelhante. E a gente dorme 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? A gente se acha, assim, no direito de ter aqueles descansos excessivos. E ela dormia 4 horas e queria não poder descansar nem essas 4 horas, para estar 24 horas por dia de prontidão para auxiliar o semelhante. Nós fazemos isso? Aquele pouco, né, que a gente tem que fazer, a gente acha ruim, né? Aquele pouco que a gente tem que auxiliar, parece que, meu Deus, mas de novo, né? A gente começa então a não entender essa dinâmica da caridade, a dinâmica do amor, que não é algo que nós temos que fazer por um tempo, é alguma coisa que nós temos que fazer pela vida toda. O amor, a necessidade do amor, ela se apresenta todo dia, a todo momento. A Terra é um mundo de provas e expiações. Aqui é um vale de lágrimas, além de ser uma escola bendita, é também uma penitenciária, onde muitos de nós estamos presos a situações que a gente não queria, para poder resolver o nosso passado, mas também um hospital, onde a gente está se tratando das doenças da alma, através das experiências da vida. E quantas lágrimas vamos derramar nesse mundo ainda, para resolver esses problemas? Não é uma vida só. Quantas vidas nós voltamos derramando lágrimas para irmos resolvendo os problemas que a gente vai criando? Mas também é um bendito colo de mãe. A Terra é um colo de mãe que nos afaga, que nos consola, que nos ajuda na nossa evolução. Quantas dores nós vamos encontrar no caminho todo dia? Todo dia tem alguma coisa que a gente pode fazer a benefício do semelhante. Mas o que a gente não deve, embora possa, é ir criando mais problemas, né? Para que a gente possa depois ter que resolver esses problemas. A indiferença ou os atos negativos que a gente possa cometer contra os outros, eles vão retornar para nós. Para que o nosso coração tenha contato com aquilo e possa entender a necessidade dessa mudança que o coração propõe. Como Jesus nos ensinou, só existe uma lei na natureza. A lei do amor. Por isso ele disse, ama. Agora, não é fácil. Nós estamos na Terra, na condição de espíritos que estão aprendendo. Mas nós podemos fazer exercícios, e é isso que a gente não quer. Renúncias, né? Comentávamos há uns dias aí, temos que moderar o nosso desejo para quê? Para que, claro que a gente quer fazer um monte de coisa, mas nem tudo que a gente quer fazer, a gente deve fazer. Então a gente moderando o desejo, renunciando, muitas vezes, um dia, no plano espiritual, a gente vai dizer assim, graças a Deus que eu não fiz tal coisa, graças a Deus que eu renunciei a isto, que eu renunciei àquilo, porque isso vai nos ajudar a tomar de volta as proporções exatas de quem somos, perdidas aí nas ilusões que nós já tivemos em muitas e muitas vidas. Nós vamos aprendendo aos poucos, né?
A gente sempre acha que a nossa vida ela não é boa, né? Que nada está bom. Mas nós temos uma vida privilegiada, perto da maioria da humanidade. A média da humanidade não é a vida que a gente tem. Se a gente verificar as dores da humanidade, não, a maioria da humanidade não tem a vida que a gente tem, não. As pequenas dificuldades que nós vivenciamos, elas não chegam ao calcanhar das grandes dores que os homens sofrem na Terra. Temos que lembrar isso. Eu me lembrando do curso de sábado, né, quando nós estávamos conversando, lembrando que muitas vezes a gente reclama do nosso trabalho. Há quem queira um trabalho apenas para sobreviver, mais nada. Porque ele sabe que com o dinheiro daquele trabalho ele não vai conseguir comprar roupa, não vai conseguir comprar remédio, mas ele precisa do trabalho para pelo menos comprar o alimento e sobreviver. E a gente acha que não está bom. Então temos que desdobrar o nosso coração em serviço do amor, em serviço do semelhante. É um convite que é feito pela divindade, é feita por Jesus, para que a gente mude a nossa visão, mude a nossa forma de ser, baseada nessas necessidades do amor, né? Diz Joana de Ângeles, em uma obra dela, ela diz assim: deixa-te permear pelas lições do Cristo, para que você não seja visitado pelo anjo da amargura. Olha só, não aceitar as lições do Cristo, de amor, de perdão, de paciência, de tolerância, de trabalho, de caridade, nós estamos abrindo as portas para que o anjo da amargura nos visite. Por que a gente se amargura? Porque o coração vai se enchendo do quê? De ociosidade espiritual. Pior do que as nossas ociosidades aqui na Terra, de não fazer nada, é a ociosidade espiritual. É quando, além de não fazer nada, não fazemos nada por ninguém. É aquele que, além de não fazer nada pela sua, não faz pela vida de ninguém. Esta ociosidade enche o coração de amargura. E dia virá que nós sentiremos essa amargura e ninguém poderá fazer nada por nós. Até que a gente bote para fora essa amargura através realmente da prática do bem, onde a gente vai de novo se consolando, o coração vai se enchendo de paz, de alegria. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há festa no mundo que nos dê mais alegria do que devolver o sorriso a um rosto que chorava, dar um alimento a um estômago vazio, ouvir um coração amargurado, aflito, triste. Não há nada, não tem festa no mundo que possa nos dar mais alegria de alma do que isso. Não existe. Mas nós andamos muito ocupados conosco mesmo. Temos andado muito ocupados com a gente mesmo e não estamos lembrando que a humanidade é a nossa família. Para que a gente possa, então, crescer e estender o nosso coração ao semelhante. É importante que nós nos recordemos que o amor é um grande desafio. Nós nos desafiamos a tantas coisas que este mundo nos apresenta, mas poucas vezes nos dignamos desafiar-nos para deixar que o coração transcenda além dos limites do peito. Poucas vezes nos inebriamos das lágrimas e das dores daqueles que choram e que se afligem, para que o nosso peito possa experimentar a mesma privação que este coração experimenta. E assim, aprendemos uma grande lição sobre a indiferença, para que ela não nos visite nunca mais. Quando Jesus nos convida a amar, Ele está nos salvando de nós mesmos, porque está nos proporcionando a possibilidade de tomarmos contato com o que há de mais sublime em nosso coração. E ao desdobrarmos nossa vida em serviço, perceberemos quão vale, quão bela, quão sublime é a vida e os seus mecanismos celestes que nos conduzirão à paz e à redenção. Assim, coração querido, vamos ouvir a voz veneranda do meio Senhor, permitir que Ele visite o nosso coração e faça companhia conosco, e repetirmos o que disseram os discípulos de Emaús, depois de viajarem com Ele, sem lhe perceber a presença,
Quando lhe notaram no casebre humilde, eles disseram: fica conosco, Senhor, já é tarde. Desejavam que Jesus pernoitasse em suas casas, assim como desejamos que Jesus permaneça perenemente em nosso coração. Que Ele nos abençoe nesta noite de paz. Assim seja.